Boa tarde, amigas e amigos. São 15 horas de 12 de março de 2022. Desde Curitiba, iniciamos a aula 2 de nosso curso de extensão O Paradigma Alien, Exopolítica e Exodireito, promoção do Instituto Ômega. Eu realmente estou bastante feliz de estar com vocês nesta oportunidade para darmos sequência aos estudos iniciados na semana passada. Eu gostaria de lembrar que todo este curso está ancorado numa ideia essencial exposta neste livro de Thomas Samuel Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, obra na qual este autor, cientista de formação, mas com uma importante incursão na filosofia da ciência, Kuhn nos mostra como a ciência evolui de acordo com parâmetros cumulativos até um certo momento, ocasião em que novas teorias surgem em razão de anomalias apresentadas em relação àquele paradigma vigente. É exatamente o caso que estamos advogando, postulando em O Paradigma Alien, a partir da ufologia, a partir das anomalias que a ufologia representa para o paradigma antropocêntrico, está se gerando uma crise. Essa crise leva a uma nova concepção, a um novo entendimento, à formulação de novas teorias no sentido de superação, no sentido de revolução mesmo deste padrão, deste dogma que é o paradigma antropocêntrico. Muito bem. Hoje, aula número 2, nós iremos abordar a temática a partir da ideia de um sonho ancestral, ou seja, desde os primórdios da humanidade, desde a antiguidade clássica pelo menos, né? O ser humano tem nutrido essa ideia segundo a qual nós, os humanos, não constituímos a única raça inteligente no cosmos. E, em relação ao encontro passado, nós usaremos uma metodologia um pouquinho diferente hoje. Hoje nós vamos fazer, assim, um apanhado de 4 livros, iniciando por este, de Giordano Bruno, acerca do infinito do universo e dos mundos, passando por este, A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, para então, dando um salto, estudarmos a teoria dos antigos astronautas a partir de Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas? Entretanto, ainda a respeito das ideias postuladas por Erich von Däniken, iremos verificar como Zeharia Sitchin encarou essa mesma concepção, mas a partir, assim, de um enfoque bastante diferente. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é fazermos um apanhado dessas ideias ancestrais, dessas ideias que estão arraigadas na humanidade a respeito de outras inteligências que dividem a existência conosco, a raça humana. Pois bem, então, a aula 1 já ficou disponível no canal Filosofia Ômega, nós compartilhamos o link no grupo de WhatsApp. E, embora usemos esse enfoque um pouco diferente hoje, mais literário, também dividiremos esse nosso encontro
em 2 momentos. No primeiro, eu faço a exposição do tema, e no segundo, nós vamos, então, dialogar, vamos conversar. Podem já deixar suas manifestações durante mesmo minha exposição no chat, que após a exposição faremos um breve intervalo e em seguida retomaremos, então, a partir das questões postas ali no chat. Quem quiser falar, fica bastante à vontade, né? A gente vai aqui, enfim, dialogar a respeito dessa temática tão intrigante, fascinante mesmo. E hoje, uma ideia bastante popularizada, principalmente por conta daquele seriado de televisão, do History, Os Alienígenas do Passado. Então, eu saúdo a cada um de vocês que estão agora conosco aqui, o Ademir, a Alessandra, o Coriolano, a nossa irmã Fernanda, que deve estar no Canadá. Opa, legal, a Lilian, a Lourdes, o Michael, o Marcelo, a Márcia, o Parasquevas. Hoje estamos aqui dividindo também o mesmo céu chuvoso, né, Parasquevas, e a Shirley. Então, de momento, saúdo a cada um de vocês e vamos iniciar essa nossa discussão. Então, no primeiro momento, eu exponho. Se vocês já quiserem fazer comentários no chat, façam. E no segundo momento, nós vamos conversar. Aí, justamente, vamos abrir não só em relação ao tema propriamente da aula, que é voltado a uma perspectiva histórica, mas também aos demais aí pertinentes ao nosso curso, um momento no qual cada um pode eventualmente expor, né, alguma experiência, externalizar alguma inquietação, fazer alguma pergunta, comentários, enfim, a palavra será livre e, de fato, eu concito a todos para que participem ativamente dessa atividade, porque é uma construção coletiva, né? Eu tenho esse fascínio pela temática desde pequeno, desde criança, e há 12 anos estou me dedicando ao estudo dessa ideia, paradigma alien, né? Meu livro está quase pronto, até a metade do ano será lançado, de modo que vai conter, na essência, aquilo que nós tratarmos durante o curso, né? Porque esse curso é fundamentado também na estrutura que eu preparei para este livro. Muito bem, pessoal, vamos começar com o Frei Bruno, vamos começar em grande estilo. Giordano Bruno, quem nunca ouviu falar de Giordano Bruno? Ele nasceu, na verdade, Filippo Bruno, no ano de 1548, em Nola, no reino de Nápoles, hoje Itália. E ele morreu jovenzinho, com 52, de morte matada. No ano de 1600, foi executado por cumprimento de sentença proferida pelo Tribunal do Santo Ofício, sob acusação de heresia. Não era fraco Giordano Bruno, não. Pelo contrário, se nós estamos lembrando desse nome ainda hoje, né, é porque foi um prodígio para toda a humanidade. Frei Bruno foi teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista, hermético e, de quebra, era frade dominicano. Então, vejam, né, que esses pensadores da antiguidade costumavam dominar várias áreas do conhecimento, como foi o caso também do seu contemporâneo Galileu Galilei, que também desempenhava várias atividades e cuja descoberta científica veio a comprovar a teoria, entre aspas, né, comprovar o heliocentrismo. Não que o heliocentrismo seja correto, mas ele desbancou a ideia do geocentrismo na ocasião. E também, nessa perspectiva, Giordano Bruno contribuiu sobremaneira para a consolidação do ideário de Copérnico, e esse ideário foi, então, depois eternalizado, vamos dizer assim, pela descoberta de Galileu Galilei. Veja,
amiga e amigo? Mataram o Frei Bruno por quê? Porque foi julgado herético, não apenas em razão do seu conhecimento científico, da defesa da cosmologia plural ou do pluralismo cósmico, mas também porque ele desafiou outros dogmas da igreja. Opa, a Shirley está dizendo aqui que o áudio está cortando. Diego, eu acho que deve ser a internet dela, né? Porque aqui parece tudo normal para nós. Alguém mais está com alguma dificuldade aí de ouvir? Está tranquilo, né? Então deve ser sua internet, Shirley. Ele também, o Frei Bruno, desafiou certos dogmas, certos credos, como, por exemplo, a ideia de uma condenação eterna do pecador, que a Igreja Católica defendia na ocasião. Não sei se defende ainda hoje, né? Mas de qualquer sorte, o inferno, o purgatório e o céu, eu sei que há pouco tempo a Igreja Católica decretou que o limbo não existe, né? Mas, enfim, naquela época, você questionar a Trindade, a Santíssima Trindade, a divindade de Jesus Cristo, questionar a virgindade de Maria, aquele fenômeno da chamada transubstanciação, que é, vamos dizer, metaforicamente, né, na comunhão, o fiel consumir a carne e o sangue de Jesus Cristo. De modo que, por tudo isso, e principalmente porque ele não voltou atrás nas suas afirmações, acabou sendo morto na fogueira da Santa Inquisição. Entretanto, para nós aqui, o que interessa é esse livro publicado no ano de 1584, acerca do infinito, do universo e dos mundos. Esta obra vem exatamente ao encontro daquela ideia que nós hoje estamos postulando com base nas descobertas científicas, com base nas leis da probabilidade, da matemática, a da pluralidade dos mundos habitados. Ideia essa que é muito mais antiga do que a exposição do Frei Bruno, como verificaremos aqui pela análise do livro de Camille Flammarion, logo em seguida. Então, em relação a cada um desses livros, eu selecionei alguns trechinhos que são bastante impactantes e ilustrativos, e a partir dos quais, então, eu gostaria que cada um construísse aí a sua base de pensamento, né, para que a gente pudesse refletir e discutir a respeito desse assunto, nesse encontro tão maravilhoso que reúne gente interessada nos mistérios da existência. Pois bem, então vamos à primeira passagem selecionada deste magnífico ensaio filosófico de Giordano Bruno, do Frei Bruno. Logo, quando ele trata da grandiosidade de Deus, porque ele dizia que Deus não podia ser tão pequeno a ponto de ter criado um único mundo habitado. Então vejam vocês, ou vejamos nós, ouçamos, compreendamos, assimilamos as palavras, ou assimilemos as palavras de Frei Bruno. É assim que a excelência de Deus se glorifica e se manifesta na grandiosidade de seu império. Não se regozija em um, mas em inúmeros sóis, e não em uma só terra, ou apenas um mundo, mas em 1 milhão, ou então infinitos. De modo que não é pequena a propriedade da inteligência que sempre deseja e consegue unir espaço a espaço, massa a massa, unidade a unidade, número a número, pela ciência que nos tira das algemas de um majestoso império, que nos solta da pressuposta miséria e angústia,
para nos fornecer as inúmeras riquezas do espaço, de campo muito digno, de tantos mundos cultos, não deixando que o círculo do horizonte, ilusório quando visto da Terra e fingido pela fantasia do éter espaçoso, prenda o nosso espírito guardado de um Plutão e à mercê de um Júpiter. Que coisa linda essa passagem, como também esta outra. Observem, essa é demais. E reza a lenda que o Frei Bruno viu tudo isso em sonho. Será? Algo aí de muito especial se manifestou. Então, segundo ele, há terras infinitas, sóis infinitos, éter infinito. Existem diferentes espécies finitas, umas compreendidas nas outras e umas ordenadas em relação às outras. Todas essas diferentes espécies devem ser vistas como concorrentes na formação de um universo totalmente infinito, e também como infinitas partes do infinito, pois uma terra infinita vem em ato de infinitas terras parecidas a esta. E depois, se não são assim nem melhores, não são menos nem piores, pois é impossível que uma inteligência apenas razoável possa imaginar que inúmeros mundos, que aparentam tão ou mais magníficos que estes, sejam privados de habitantes semelhantes ou melhores. Outros mundos com habitantes semelhantes a nós ou melhores do que nós. E aqui eu gostaria de mostrar que na semana passada eu já tinha encaixotado lá em Pato Branco para vir a Curitiba, né? O livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, de Arthur Berlet. Arthur Berlet nos mostra nesse livro uma dessas outras humanidades melhores do que a nossa. Ele foi levado em 1958 para o planeta Acarte e lá ele permaneceu durante 9 dias juntamente com o povo acartiano, cuja sociedade é científica e moralmente superior à humanidade terrestre, embora talvez não tão evoluída quanto aquela outra que conheceu Antônio Rossi em 1954, já que ao planeta onde foi levado, cujo nome não lhe foi revelado, aquela humanidade ou aquela raça inteligente já tinha um desenvolvimento tecnológico e moral até superior em relação aos acartianos. Basta dizer, por exemplo, que a comunicação entre aquelas pessoas se estabelecia ou se estabelece ainda hoje por meio telepático. E para encerrar esta leitura do Frei Bruno sobre os mundos, o que ele escreve sobre os mundos? Não há nenhum que não possua um princípio eficaz e uma maneira de continuar e conservar a perpétua geração da vida de vários e ótimos indivíduos. Não há nenhum, segundo ele. Porque hoje, e há aqui no nosso grupo, né, pessoas que podem e até devem se pronunciar no momento seguinte, né, a respeito dessa realidade, pela qual a vida está em todo o cosmos, ainda que não do jeito que a imaginemos, porque nós já veremos uma outra passagem de um dos autores que estudaremos na tarde de hoje, expressando a ideia de que nós temos, claro, né,
a partir da nossa própria existência, a tendência de imaginarmos que outros seres devam ser semelhantes a nós, como é o caso dos acartianos, cuja compleição física externa, aparente, praticamente idêntica à humana, com uma distinção em relação à cor da pele, porque, segundo Arthur Berlet, eles se assemelham aos nossos albinos, têm a pele muito branca, bastante esbranquiçada, de maneira que o Frei Bruno nos diz, a partir dessa reflexão filosófica, que a vida pulula no universo, no cosmos, que há infinitos outros mundos, que cada luzinha vista no céu, certo que a olho nu nós conseguimos visualizar em torno de 4.000, 5.000 estrelas no máximo, né? Cada luzinha daquela é um sol ao redor da qual ou do qual giram planetas, e muitos desses habitados, seja por seres biológicos como nós, seja por entes desmaterializados ou com matéria de natureza mais sutil. Eu já deixo aqui, então, até uma dica, né, uma solicitação para que depois vocês se manifestem sobre isso, né? Especialmente para as Kevas, que sei que é bastante versado nessa arte, enfim, todos vocês, ok? Então, em 1584, pouco antes de ser condenado e depois executado na fogueira da Inquisição, Giordano Bruno legou à humanidade esta pérola, esse tesouro, que aliás se constitui também, né, de muitas outras obras, mas aquela que mais interessa a nós, para o objeto do nosso estudo, é acerca do infinito, do universo e dos mundos. Pois bem, aí damos um salto de mais de 2 séculos, para depois voltarmos também bastante no tempo, a partir de Camille Flammarion. Ainda hoje eu estava assistindo um documentário a respeito da vida deste extraordinário ser humano, Nicolas Camille Flammarion. Nasceu na França. Meu francês aqui não é muito bom, mas vamos lá, né? Montigny-le-Roi, 26 de fevereiro de 1842, e faleceu em 1925. Ele foi astrônomo, foi divulgador científico, foi pesquisador psíquico, foi contemporâneo de Allan Kardec, inclusive foi ele, Flammarion, que fez o discurso de despedida junto ao túmulo de Allan Kardec. Ele realmente foi um prodígio. Com 4 anos de idade sabia ler, aos 5 já sabia aritmética, aos 16 já trabalhava em observatório de astronomia, enfim, um gênio. Sinceramente, aquilo que de melhor tem a humanidade. É claro que nesse contexto, né, se destacar o papel da família, a mãe dele era uma grande incentivadora, bastante rigorosa no quesito moral. Aliás, queria que ele fosse padre, mas ele não viu aí muita vantagem, tanto que ele se aproximou mais, né, do espiritismo, que na época estava sendo sistematizado por Allan Kardec. Muito bem, Camille Flammarion nos legou uma obra bastante vasta, mas principalmente esse livro, de 1862. Que livro magnífico, pessoal! Ó, vale mesmo, vale a pena conhecer essa obra, porque, embora ela seja, sob a perspectiva científica, inexata, bastando dizer, né,
que ela foi escrita, então, ali no final do século XIX, ou na segunda metade, né, do século XIX. E o conhecimento da astronomia era bastante limitado na ocasião. Agora, se ele faleceu em 1925, ele teve tempo de saber das descobertas de Edwin Hubble, porque foi em 1923, conforme nós vimos na nossa aula anterior, que Hubble descobriu que para além da Via Láctea havia outras galáxias. Em 1923, Edwin Powell Hubble, a partir do observatório do Monte Wilson, na Califórnia, Estados Unidos, identificou Andrômeda, conhecida desde a antiguidade como uma mancha dentro da Via Láctea, na condição de uma galáxia distinta, de uma galáxia talvez bem maior até do que a Via Láctea, ninguém sabe exatamente, os astrônomos não estão de acordo. Aliás, nem em relação ao próprio tamanho da Via Láctea ainda há consenso, né? Aliás, nem sobre o sistema solar se conhece tudo. Não saiu agora uma notícia semana passada de que descobriram lá um outro corpo celeste mais próximo do Sol do que Mercúrio? Então, ainda nós estamos praticamente, né, iniciando essa jornada de conhecimento do cosmos. Não faz 100 anos que nós descobrimos que a Via Láctea não é o universo inteiro. Faz pouco mais de 400 anos, foi em 1609, que Galileu, apontando a sua luneta, o seu telescópio, descobriu manchas solares, geografia lunar e principalmente os satélites de Júpiter, provando então que aquele sistema ptolomaico antigo, baseado em Aristóteles, não podia estar certo. Vale dizer, não que o heliocentrismo fosse certo também, porque, na verdade, essa ideia de centrismo aí é bastante questionável, mas para aquele momento representou uma quebra, uma ruptura, uma revolução científica. Né? Um desbanque daquele paradigma antigo que era o geocêntrico. Então, Camille Flammarion, de fato, tem destaque. Claro que quando ele publicou esse livro, pessoal, os outros astrônomos viraram o nariz para ele. Ele acabou perdendo alguma credibilidade, vamos dizer assim, nos meios científicos, porque as ideias que ele resgata nesse livro são conforme aquilo que o Frei Bruno postula e conforme o que também os outros autores que trataremos hoje e conforme nós mesmos, né, estamos postulando na atualidade, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. Eu vou ler alguns trechinhos só para a gente sacar, né, a profundidade e a extensão ao mesmo tempo desse pensamento. É realmente algo digno de nota, vale a pena conhecermos. Logo no livro primeiro, quando ele faz o estudo histórico, ele menciona Lucrécio, que foi um filósofo romano, que viveu ali foi no último século antes de Cristo. Então, há mais de 2000 anos, vejam as ideias que Lucrécio tinha, e que são expostas, então, por Flammarion nessa obra magnífica. Todo esse universo visível, dizia Lucrécio, há 2000 anos, não é o único na natureza. E devemos crer que haja em outras regiões do espaço, outras terras, outros seres, outros homens. E ainda, o mesmo pensador. Crer-se-ia que além deste mundo
um tão vasto acúmulo de elementos seria condenado a um ocioso repouso? Não, não. Seus princípios geradores deram nascimento a massas de onde saíram o céu, as ondas, a terra e os seus habitantes. É preciso admitir que, no resto do vazio, os elementos da matéria geraram um sem número de seres animados, mares, céus, terras, e semearam o espaço de mundos semelhantes àquele que se equilibra sob nossos passos nas vagas aéreas. Onde quer que a imensa matéria encontre espaço para contê-la e não encontre nenhum obstáculo à sua ação, fará eclodir a vida sob formas variadas. Pensamento de mais de 2000 anos, postulando justamente aquilo que também hoje se postula. E agora, um outro trecho preciosíssimo, realmente magnífico, e que vai chamar a autoridade de um dos maiores filósofos que a humanidade já conheceu. Vamos lá, então. Em verdade, por que Deus Todo-Poderoso como é, teria restringido suas forças a certas medidas? Em favor de quem teria renunciado a seu privilégio? Tua razão nada mais é que verossimilhança e fundamento ao te persuadir da pluralidade dos mundos. As mais famosas mentes do passado o creram, e algumas do nosso tempo, ele quer dizer, né? Forçadas pela aparência da razão humana, tanto que, nessa construção que vemos, não há nada que seja só e único. E todas as espécies se multiplicaram em algum número, pelo que não parece verossímil que Deus tenha feito essa única obra sem comparação, e que a matéria dessa forma esteja toda esgotada nesse único indivíduo. Sou da opinião, escrevia no final do século passado um outro pensador, filósofo célebre. Lembrando, né, que essa obra foi escrita no século XVIII, então ele está se referindo ao século XVII, né? Sou de opinião, escrevia no final do século XVII, outro pensador, filósofo célebre. Sou da opinião, dizia ele, que nem mesmo há necessidade de sustentar que todos os planetas são habitados, pois negá-lo seria um absurdo aos olhos de todos, ou ao menos aos olhos da maioria. Prestem atenção! Nem mesmo há necessidade de sustentar que todos os planetas são habitados, porque não pensar assim já é um absurdo, segundo esse célebre filósofo. No império da natureza, os mundos e os sistemas são apenas a poeira dos sóis em face da criação inteira. Um planeta é muito menos em relação ao universo que uma ilha em relação ao globo terrestre. Em meio a tantas esferas, não há paragens desertas e desabitadas, senão aquelas impróprias a conter os seres racionais que estão no escopo da natureza. Nossa Terra mesma existiu, talvez 1000, mas o maior número de anos antes que sua constituição lhe tenha permitido se guarnecer de plantas, animais e homens. E lembrem que nesse período ainda estava bastante vigente a ideia defendida pela Igreja Católica, segundo a qual o planeta Terra tem apenas alguns milhares de anos de idade. Então, Camille Flammarion nos postula dessa maneira. Agora, quem é esse filósofo célebre que disse que não há necessidade de sustentar que todos os planetas são habitados, pois negá-los seria um absurdo? Ninguém menos do que Immanuel Kant. Então, vejam, né?
uma das principais referências da filosofia ocidental, um dos maiores pensadores, um dos maiores gênios da humanidade, justamente dizia que aqueles que postulam o antropocentrismo, de fato, estão com uma concepção equivocada da realidade. Então ficam nossas mais efusivas homenagens a Camille Flammarion, esse desbravador. Aqui ele vai, né, relacionar muitos outros filósofos da antiguidade grega, romana, da era moderna, mas eu só trouxe alguns referenciais, alguns exemplos, a partir dos quais nós podemos ver, constatar a ancestralidade dessas ideias a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Um chazinho de canela aqui para todos, a fim de nós darmos um pequeno salto de pouco mais de um século. Então, nós saímos de 1862 e vamos para o ano de 1968, que inclusive foi o ano do meu nascimento. 1968. Eram os deuses astronautas? Quem não conhece essa obra? Acredito que todos aqui, né, a conheçam, talvez a maioria absoluta já tenha lido, relido, trilido esse livro. Agora, deixa eu fazer um filmezinho para vocês aqui, posso? De quem é esta assinatura aqui? Do próprio Erich von Däniken. Eu doei esse livro para meu filho Pedro, né? Então, ele autografou. E aí, aqui até eu fiz uma dedicatória ao Pedro, tá aqui a fotinho, né? O Tasca pai, o Tasca filho e o Erich von Däniken. E aí, quando eu doei esse livro no aniversário de 9 anos do Pedrinho, eu fiz a seguinte dedicatória para ele aqui. Para Pedro, no aniversário de 9 anos. Pedro, assim disse o astrônomo Carl Sagan. Você deve manter sua mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia. Acho que esse é um conselho bastante válido, né? Exatamente, apesar de Carl Sagan ser assim, cético em relação à ufologia, vamos lembrar que ele escreveu Contato, que gerou aquele filme magnífico, que é de ficção científica e que envolve, obviamente, o contato da humanidade com outra inteligência. E vamos lembrar também que Carl Sagan deixou seu nome na história como divulgador científico, dentre uma obra vastíssima, né, pela sua famosa série de televisão Cosmos. Muito maravilhosa mesmo. Erich von Däniken, ele é vivo, é o único desses pesquisadores que nós estamos citando que ainda compartilha aqui a nossa existência no 4D. Ele tem 87 anos. Quer dizer, eu já joguei 87 porque ele vai fazer aniversário, então, 86, né? Dia 14 de abril, daqui a pouquinho. Ele nasceu em 14 de abril de 1935, na Suíça, e embora assim, sem muitos estudos acadêmicos, ele fez essa pesquisa que realmente o imortalizou. Em 68 ele publicou esse livro, de cunho bastante especulativo, interrogativo, por que não dizer até, em alguma boa medida, filosófico, né? Fazendo assim reflexões, questionamentos, porque esse é um livro de perguntas, não é um livro de respostas, é um livro de perguntas. Aliás, em filosofia, é mais importante perguntar do que responder. Refletir é, de fato, algo notável. Então,
Em 2013, Eric von Däniken esteve em Curitiba, ele esteve várias vezes aqui, né? Mas eu pude, então, estar ali com ele, escutar 2 conferências dele, e precisamos tirar o chapéu para o homem, né? Porque, embora eu goste mais do Zecharia Sitchin, e já vou dizer por quê, Eric von Däniken foi pioneiro. Então, ele, a partir de alguns textos antigos, né, o Mahabharata da Índia, né, a própria Bíblia hebraica, o Alcorão Sagrado, papiros egípcios, mas principalmente, a partir da arquitetura e da engenharia da antiguidade, ele desenvolveu uma tese. E ele, então, faz a pergunta: eram os deuses astronautas? A pergunta que ainda hoje não quer calar. Capítulo 1. Há outros seres inteligentes no cosmos? Então, logo de início, Eric von Däniken escreve: será admissível que nós, habitantes deste mundo no século XX, agora já XXI, não somos os únicos entes vivos de espécies semelhantes em todo o universo? A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós? Eis a resposta que parece correta e convincente. Sim. Os cientistas dizem que sim, quer dizer, ainda o paradigma antropocêntrico, que nós então estamos agora postulando pela sua superação em favor do paradigma alien, era no século XX, continua sendo ainda hoje, o paradigma vigorante. Então, por que que Eric von Däniken expressa logo no início, né, essa assertiva da comunidade científica? A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós. Eis a resposta que parece correta e convincente, uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno exposto à nossa visitação. Quer dizer, aquilo que alguém questionou no nosso último encontro, né? Assim, nós temos nos museus uma variedade muito grande de elementos que nos indicam essa possibilidade, como falaremos logo a seguir em relação à chamada Biblioteca de Nínive, ou do rei Assurbanipal, que gerou, vamos dizer, toda a construção teórica de Zecharia Sitchin. Mas um artefato alienígena propriamente, cunhado, né, por uma cultura não humana, não está exposto em museu ainda. Claro, lá na Área 51, lá em Kapustin Yar, na Rússia, ou nas muitas bases submarinas, subterrâneas, que, reza a lenda, existem ao redor do globo terrestre, deve haver uma infinidade de artefatos dessa natureza, mas exposto em museu, ainda não. Aí, Eric von Däniken escreve: entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta cada vez mais, à medida que estudamos com maior profundidade os resultados das mais recentes pesquisas. Isso ele escreveu em 58. Desculpe, 68. 1968. Há 53, 54 anos. Então, as pesquisas de lá para cá são muito mais amplas e essa especulação é desdobrada no seriado de televisão Alienígenas do Passado, que tem na obra de Eric von Däniken o pilar, o fundamento
vamos por assim dizer, tanto que ele próprio, né, participa de muitos episódios. Então, um outro trecho ilustrativo desse magnífico livro. Se nossa maneira de pensar fosse aplicada em direção inversa, isto é, considerando as coisas da Terra como vistas de muito longe no espaço, seres inteligentes, nascidos noutro planeta, julgariam indispensáveis à vida as condições prevalentes no planeta deles. Se vivessem a uma temperatura de 100 a 200 graus abaixo de zero, pensariam que tais temperaturas incompatíveis com o tipo de vida que nós conhecemos são indispensáveis à vida noutros planetas. Vejam que sacada essa, né? Muito bacana. Isso corresponderia aos processos lógicos com que temos tentado eliminar as trevas do passado. Se quisermos manter nosso respeito próprio, devemos ser racionais e objetivos. Em todas as épocas, as teorias audaciosas sempre pareceram visionárias, mas quantas fantasias já se tornaram há tanto tempo realidades comuns na vida diária? Por certo, os exemplos dados aqui visam evidenciar as mais remotas possibilidades. Entretanto, quando fatos aparentemente improváveis, que nem podemos imaginar hoje, forem demonstrados, como o serão, em toda a sua veracidade de coisa realmente acontecida, as barreiras desmoronarão, permitindo livre acesso às impossibilidades que o cosmos ainda esconde. Vejam que fantástico, pessoal. Fantástico! Por exemplo, Lucrécio, há mais de 2000 anos, o Frei Bruno, pouco menos de 500, todos postulando a existência de outros planetas. E nós sabemos que há poucas décadas a nossa astronomia passou a descobrir os exoplanetas. Então essas pessoas tinham a intuição, o pensamento, o conhecimento até, quero acreditar. Esse conhecimento que vem de uma existência contínua que vai se manifestar num determinado momento aqui e agora, é como nós que estamos aqui nessa tarde. Nós estamos movidos por essa inquietação. Nós estamos interessados em saber mais a respeito desses mistérios. Nós sabemos que algo de muito maior existe em relação àquilo que, por vezes, querem impor a nossa crença mediante dogmas, nomeadamente os religiosos, mas por que não dizer os científicos também? Bastando lembrar o paradigma prevalecente continuar sendo o antropocêntrico. De maneira que Erich von Däniken foi genial nessa passagem, né? Porque deve haver N outras formas de manifestação da inteligência da vida. Para além dessa vida baseada em carbono, como é a nossa. E quando nós tratamos da ufologia, nós gostamos demais, né, de relatar a casuística ufológica, fazendo referência, né, como eu acabei de fazer, a experiência do Arthur Berlet, a experiência do Antônio Rossi, do João de Freitas Guimarães, enfim, de tantos outros, o meu primo Antônio Nelson Tasca, que teve aquela experiência fantástica em 1983, todas pessoas, né, semelhantes a nós. Agora, a própria casuística ufológica nos mostra que há muitas outras maneiras de a inteligência se manifestar. Há seres de matriz energética relatados na casuística ufológica. Isso é para ficar só mesmo, né, no campo propriamente da ufologia e não
transpor a barreira para a gente tratar daquilo que se denomina espiritualidade, né? Então, Erich von Däniken parte dessa ideia. Por que nós temos que achar que tudo que é vida inteligente tem que se basear na nossa matriz material, corpórea? Enfim, deve haver infinitas outras matrizes. E para arrematar essa ideia de Erich von Däniken, agora aquele trechinho mais clássico, né? Que defende exatamente a essência da tese exposta por Däniken nesta obra clássica do pensamento humano. Ele tratou, né, de especular sobre seres que visitam um planeta cuja, entre aspas, humanidade, né, cujos seres que habitam esse planeta nativo estivessem aquilo que em relação a nós humanos, ele pontua aí 8.000 anos no passado. Só que a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Tanto que ele não tem um outro livro chamado A História Está Errada. Erich von Däniken tem um livro chamado A História Está Errada. Mas, enfim, vamos lá. Aí, os seres vêm aqui para o planeta Terra há 8.000 anos passados. Ou, segundo Zeharia Sitchin, há 400.000 anos. Nós vamos pegar só o pensamento, né? A essência aqui. A descida efetua-se de acordo com os planos. Me permitam mais uma vez, porque eu gosto muito de dramatizar. E a nave, né, levanta aquele poeirão assim. Então, nossos viajantes cósmicos veem alguns seres completamente absorvidos na fabricação de instrumentos de pedra. Observam outros enquanto caçam e derrubam as presas atirando de lanças. Rebanhos de ovelhas e cabras pastam na planície. Oleiros primitivos estão a modelar utensílios simples de uso doméstico. É estranho o quadro com que se defrontam nossos astronautas. Mas que poderão pensar os atrasados habitantes daquele planeta a respeito da monstruosidade que acaba de pousar no solo e dos seres que estão descendo dela? Não nos esqueçamos de que também nós éramos semi-selvagens 8.000 anos atrás. Não é de surpreender que os selvagens, diante de uma visão terrífica, escondam suas faces no pó e não ousem sequer levantar os olhos até esse dia. Adoraram o sol e a lua. E agora, algo aconteceu que fez tremer o mundo. Os deuses desceram dos céus. E eram esses deuses, então, astronautas? É a pergunta que leva à reflexão de todos nós. Esse livro é muito ilustrado, embora com ilustrações antigas, né? Mapas antigos, cujo conhecimento geográfico-topográfico era incompatível com o desenvolvimento científico da antiguidade, né? E mais do que isso, né? Então aqui, por exemplo, né, as linhas de Nazca, aqui, por exemplo, as pirâmides e outras construções da Mesoamérica, dos Incas, dos Astecas, dos Maias. Aqui temos, como não poderia deixar de ser, né, as pirâmides, as múmias, tantas outras façanhas da humanidade antiga, Tiahuanaco, Chichén Itzá, enfim, que, segundo Erich von Däniken,
estavam fora do alcance do conhecimento científico e tecnológico daquela humanidade primitiva. Há teorias, mas ninguém sabe ao certo como foram construídas as grandes pirâmides, não apenas do Egito, pessoal. Quando os astecas chegaram em Teotihuacan, perto da cidade do México, quando os astecas chegaram, eles se maravilharam com aquilo, porque a grande cidade estava abandonada, com pirâmides gigantescas, que só hoje nós descobrimos que tem alinhamento astronômico perfeito, tanto quanto tem as pirâmides do Egito. Ninguém sabe quem construiu Teotihuacan. Foram humanos? Eu, particularmente, penso que sim. Aí, claro, né, em relação à egiptologia, hoje menos, né, mas outrora era muito fascinado nesse assunto, fascinadíssimo. E eu sempre estava vendo os programas daquele famoso arqueólogo Zahi Hawass, que ele combate com muita veemência, né, essa ideia segundo a qual a humanidade teve auxílio externo para a construção das pirâmides. Mas o fato é que ele próprio desenvolveu uma teoria de como teriam sido construídos, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, tá aí o Marcelo também, que é da engenharia, né, que pode depois nos dizer alguma coisa a respeito disso. Parece que se hoje nós fôssemos construir essas pirâmides com toda a tecnologia que nós temos, aí estaríamos em dificuldades, né? E o mais interessante em relação a isso, pessoal, é uma pena que eu nunca consegui resgatar esse documentário. Mas ali nos anos 90, no início dos anos 90, eu vi um documentário tão fascinante que eu fiquei assim embasbacado com aquilo. Uma equipe de astrônomos realizou um estudo a respeito de alinhamento estelar em relação a construções antigas. Então, eles pegaram pirâmides do Egito, pirâmides de Teotihuacan, Borobudur, que fica na ilha de Java, Angkor Wat, que é uma construção que fica na Indonésia, e muitas outras construções antigas. E eles verificaram que essas construções estão perfeitamente alinhadas com o céu de 12.000 anos do nosso tempo. Ou seja, 10.000 antes de Cristo. Como isso seria possível? Pois construções realizadas em pontos geograficamente distintos no planeta Terra. A própria forma piramidal, né? Que as pirâmides nós encontramos desde aqui no Peru, passando aqui pela Mesoamérica, Egito, Núbia. E é um enigma, um grande mistério. Essa descoberta foi feita. Que esses artefatos, essas façanhas da arquitetura e da engenharia, têm alinhamento astronômico, mas não com o céu contemporâneo ao tempo em que se alega que foram construídas, mas sim a um período muito anterior. E ainda hoje eu estava vendo uma notinha de que os cientistas estão especulando a respeito de um continente desaparecido. E há algum tempo também eu tomei conhecimento de outras teses, segundo as quais há uma, vamos dizer assim,
há um ciclo de existência do planeta. O ciclo que nós estamos hoje foi inaugurado com o fim da última era glacial. Coincidência ou não, mais ou menos há uns 12 mil anos. E ainda essa semana eu via também que a arqueologia marinha acabou descobrindo uma outra cidade submersa. Porque quando houve o fim da última era glacial, o nível dos oceanos subiu e muitas cidades litorâneas foram engolidas, efetivamente. E aí entra a ideia de Atlântida e etc. e tal, que eu tenho certeza que aqui no nosso grupo tem gente que entende muito mais do que eu a respeito desse assunto. Mas qual é a ideia que Erich von Däniken nos deixa? Que a humanidade não poderia ter sozinha realizado tão magníficas façanhas. E deve ter aí uma intervenção. Pelo sim ou pelo não, né? No mínimo, o conhecimento necessário, talvez, para a realização dessas façanhas, quiçá possa ter sido passado por esses deuses astronautas aos nossos artistas, engenheiros, arquitetos da antiguidade. Iniciando por Imhotep, o arquiteto favorito do faraó, que foi o responsável pela construção da primeira pirâmide, reza a lenda. Mas, como eu disse, gosto mais, sinceramente, gosto mais de Zecharia Sitchin. Por quê? Porque a obra de Erich von Däniken, embora um marco, um divisor de águas realmente fundamental, essencial mesmo, ela tem assim uma construção tanto quanto aleatória, vamos dizer. Então ele vai dizer que aqueles monumentos antigos não poderiam ter sido construídos, qual a função das linhas de Nazca. Todo mundo, com certeza, aqui nesse grupo, sabe do que eu estou falando. Aquelas linhas na planície de Nazca, no Peru, um ambiente desértico, que do chão não tem nenhum significado, mas que, agora eu vou dramatizar de novo aqui, lá do alto, aí sim revela desenhos, formas, figuras geométricas. Há teorias, né? Obviamente que a teoria dos alienígenas do passado diz que poderiam ter função de orientação, de navegação, o coisa que tal, mas eu já vi também documentários defendendo de que seriam construções orientadas por xamãs que em desdobramento astral, então, teriam feito os projetos para a construção dessas linhas. O fato é que há muito mistério aí, é mistério que não tem fim, hein, pessoal? Quem foi Zecharia Sitchin? Pesquisador, né? Ele nasceu numa das um pouco antes, né, da União Soviética, ali em 1920, no Azerbaijão. Aí migrou para a Palestina, onde cresceu, viveu a maior parte do tempo, e depois fixou residência em Nova York, nos Estados Unidos. Então ele nasceu em 1920 e faleceu em 2010. Zecharia Sitchin, uma das poucas pessoas de sua época que tinha um profundo conhecimento de línguas antigas. Então, ele conhecia várias línguas antigas, nomeadamente a escrita cuneiforme, que é considerada pela ciência tradicional
a primeira forma de escrita da humanidade, legada pela civilização suméria. Zecharia Sitchin era formado em História Econômica pela Universidade de Londres e escreveu uma série de livros, As Crônicas da Terra, série essa iniciada pelo 12º planeta, que é o ponto de partida para nós conhecermos essa teoria, que cada vez mais está sendo difundida. É claro que junto à comunidade científica tradicional ela é desacreditada, chegou a ser até ridicularizada. Agora, qual a diferença básica entre Erich von Däniken e Sitchin? Aqui é especulação construída a partir de um mosaico, vamos dizer assim. Aqui não. Aqui é pensamento sistematizado sobre textos. É claro que Erich von Däniken também vai citar textos, mas quando a gente se depara com a obra de Däniken, o enfoque maior é justamente nas construções antigas, que, segundo ele, seriam incompatíveis com o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade que as teria produzido. Vamos expressar dessa maneira. Zecharia Sitchin, ao contrário, mergulhou em estudos antigos, especialmente a chamada Biblioteca de Nínive, ou do rei assírio Assurbanipal, que viveu ali no século VII a.C., naquela região da Síria, Babilônia, ali do Oriente Médio. No século XIX, arqueólogos ingleses descobriram milhares de tabuletas de argila gravadas com escrita cuneiforme. Milhares. O conteúdo desses documentos era o mais variado possível, desde registros contábeis, contratos, e, nomeadamente, para o que nos interessa aqui, e já vou logo dizendo qual o pomo da discórdia, mitologia ou história. Então, a biblioteca de Assurbanipal conta que há milhares de anos desceram na Terra deuses. É exatamente o que diz Erich von Däniken, exatamente o que diz. Só que, enquanto Erich von Däniken apenas especula, Zecharia Sitchin, lendo os textos, afirma. Então vejam uma diferença básica, né? Não que o livro de Sitchin não seja também especulativo, é claro que é. Só que é diferente, pessoal. É diferente. Porque aqui nós vamos encontrar, assim, um conhecimento sistematizado, ordenado. E, se é verdade ou não, talvez um dia a gente saiba. Mas, com certeza, nós podemos lembrar do Frei Bruno, não só em relação a Sitchin, né, mas em relação a tudo que nós estamos falando e que nós vamos tratar nesse curso, porque vem coisa muito mais extraordinária na frente, quando tratarmos da exopolítica. Então, o Frei Bruno dizia, ou escreveu numa determinada obra, um diálogo, se não é vero, é molto ben trovato. Se não é verdade, a história é muito bem contada, que nós gostaríamos que fosse verdade, né? Como diria Fox Mulder no Arquivo X, eu quero acreditar. Pois bem, vamos então
seguindo a mesma metodologia, há alguns excertos desse texto fabuloso de Zeharia Sitchin. Então, no capítulo 4, ele descreve a Suméria como a terra dos deuses. Lembremos todos que, segundo a historiografia clássica tradicional, a Suméria é a primeira civilização humana. Pode abrir qualquer livro aí, ou puxar na internet. Qual a civilização humana mais antiga? Suméria. Diz Sitchin, ou escreve Sitchin, melhor afirmando: não há dúvida de que as palavras antigas, que por milhares de anos constituíram a língua de aprendizado avançado e de escrituras religiosas, eram a língua da Suméria. Como também não há dúvidas de que os deuses antigos eram os deuses da Suméria. Registros, contos, genealogias e histórias de deuses mais antigos, como aqueles pertencentes aos deuses da Suméria, nunca foram encontrados em lugar algum. Até hoje. Até hoje a humanidade não conhece, em registro escrito, referência a deuses e sua história mais antigas do que aquelas referenciadas na biblioteca de Nínive ou biblioteca de Assurbanipal. E no capítulo 5, Nefilim, povo dos foguetes inflamáveis. Os textos sumérios e acadianos não deixam dúvida de que povos do Oriente Próximo Antigo tinham certeza de que os deuses do céu e da terra eram capazes de subirem da terra e ascenderem até os céus, como também cruzar o céu da terra de acordo com as suas vontades. Isso, obviamente, segundo os textos, mediante o uso de artefatos. Então, essa biblioteca de Assurbanipal, biblioteca de Nínive, vai nos contar como e por que esses deuses aportaram aqui aqueles que do céu vieram, os Anunnaki. A palavrinha da moda hoje. Aliás, eu mandei no nosso grupo de WhatsApp a palestra da Van TED, proferida num dos eventos do nosso Patovni, a respeito da obra de Sitchin e, nomeadamente, a origem da humanidade a partir dos Anunnaki, aqueles que do céu vieram. E para arrematar, já que a gente podia ficar lendo e comentando esse livro aqui um tempão, os textos sumérios falam de vários homens que tiveram o privilégio de ascender aos céus. Um deles foi Adapa, o homem modelo, criado por Ea, a quem ele tinha dado sabedoria, mas a vida eterna ele não tinha lhe dado. À medida que os anos passavam, Ea decidiu evitar o final mortal de Adapa, fornecendo-o um Shem, com o qual ele poderia alcançar a moradia celestial de Anu e partilhar lá do pão da vida e da água da vida. Quando Adapa chegou à morada celestial de Anu, Anu quis saber quem havia fornecido um Shem para que Adapa chegasse ao local celeste. Então, a partir dessa passagem, certamente que, se não todos, a maioria conhece a ideia essencial exposta, até porque se não liga diretamente à obra de Zeharia Sitchin, ou então, por sua vez, a essa história ou mitologia da Suméria, já viu na televisão, nos alienígenas do passado, com certeza. Os Anunnaki chegaram ao planeta Terra há cerca de 400 mil anos, com a finalidade de mineração. Eles queriam ouro, porque o ouro
para nós, na humanidade, como então, segundo essa referência de Sitchin para os Anunnaki também, é um metal muito valioso, não pelo seu valor estético, né, mas pelas suas propriedades físico-químicas que permitem a utilização para várias finalidades. Então, ouro. E passado ali bastante tempo, os Anunnaki que estavam sendo submetidos a um trabalho braçal, entre aspas, né? Embora eu imagine que eles tivessem máquinas para isso, mas acabaram meio que se desgostando daquilo. Até que dentro dos líderes dessa missão, Anu, referido aqui no livro, é o rei, ou era o rei de Nibiru, o planeta natal dos Anunnaki. Então, Anu mandou seus filhos para a Terra com o objetivo de mineração. Lembrando que Nibiru seria um planeta do próprio sistema solar em uma órbita excêntrica. Não é de todo improvável que isso possa realmente existir, porque o nosso conhecimento da astronomia, ainda do nosso quintal aqui, das proximidades da Terra, é bastante limitado. Bastante limitado. Por exemplo, não só eu disse que agora descobriram aí um corpo celeste mais próximo do Sol do que Mercúrio, como também, reiteradamente, você tem descoberto, né, outros corpos dentro do próprio sistema solar, e água em muitos deles, e coisa que tal, mas até mesmo a existência de uma estrela gêmea, de uma nêmesis em relação ao Sol, não estaria totalmente descartada. Senão hoje, em algum momento da sua trajetória, o Sol poderia ter uma constituição binária. Isso não sou eu que estou dizendo, hein? Quem disse foi o Dr. Williams, que deu uma palestra num dos eventos nossos também, do Cosmovini, ele que é astrofísico e trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fez seu doutorado em Harvard. Ele diz que não é assim, fora de realidade a gente pensar que o próprio Sol, né, possa ter aí uma estrela gêmea, uma nêmesis, ou já teve, ou poderá vir a ter. Enfim, é muito mistério, pessoal. Mas alguém teve uma ideia. Vamos criar uma raça de trabalhadores, mesclando o DNA Anunnaki ao de humanoides, ainda, né, em bastante precário grau evolutivo, aqueles humanoides que viviam no norte da África. E foi então que teria surgido o Homo sapiens. E a Dapa, que é este ser que, segundo Zecharia Sitchin, teria recebido um Shem, o que é Shem? Uma nave, para poder visitar Nibiru, ninguém menos é do que, ou de quem? Adão. O Adão da Bíblia é o Adapa. Às vezes até, quando eu faço um comentário dessa natureza com uma pessoa que é mais, assim, dogmática, né? Por exemplo, é bastante religiosa, crente religiosa, as pessoas ficam tanto quanto chocadas. Mas aquilo que está ali no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia hebraica, é um release, praticamente, dos textos sumérios. Tanto que, na Bíblia, não há, em nenhum momento, a referência a um Deus que tenha criado o ser humano. A afirmação é: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa de quem?
segundo os Hariacitin, dos Anunnaki. Só que as primeiras gerações ali de seres híbridos que foram desenvolvidos para fins de trabalho braçal, de mineração, não tinham a capacidade reprodutiva. E o primeiro que recebeu essa capacidade reprodutiva foi Adão, Adapa. Adapa, que daí acabou sendo levado até Anu, mas voltou depois, e enfim, a partir de então, e esse é um livro muito legal, porque ele vai mostrar, por exemplo, no finalzinho, né, como surgiram as primeiras grandes civilizações. O planeta foi meio que loteado pelos Anunnaki e pelos humanos que os serviam, os reverenciando como deuses. Então aí vai surgir lá no Vale do Indo, né, aquelas antigas civilizações que depois, então, acabaram se consolidando, né, como a civilização hindu, no Egito, na América Central, do Sul, enfim, o planeta teria sido loteado dessa maneira e nós estamos aqui hoje, então, talvez como produto dessa manipulação genética, como criaturas feitas à imagem e semelhança de alienígenas, que seriam os Anunnaki. Obviamente que se trata de uma belíssima especulação e que a nossa ciência não chegou lá ainda, no sentido de demonstrar a veracidade, né, dessas assertivas. Entretanto, pessoal, o objetivo desta exposição está sendo justamente mostrar que uma ideia que nós estamos defendendo hoje, que é a ideia da multiplicidade de inteligências habitando o cosmos, é uma ideia antiga. Não é uma novidade. Isso não surgiu com a ufologia. Não. É claro que a ufologia é o elemento mais evidente, né? O elemento externo. Esse que nos dá, assim, talvez um gás para nós buscarmos as raízes lá no passado dessa concepção da pluralidade dos mundos habitados. Mas a ideia é bastante antiga. E a partir dessas ideias, eu constei ainda no programa do nosso curso, e vou fazer aqui só uma referência, né? Porque já está chegando a hora de nós fazermos um intervalinho, depois de 1h30 de convívio, para depois, no segundo momento, partirmos para aquilo que é mais legal ainda, né? Que vai ser a conversa, que eu quero saber de vocês qual o pensamento, e vamos então trocar impressões a respeito disso tudo. Eu incluí no programa ainda mais um questionamento final. Por quê? Porque esses autores que eu trouxe para ilustrar a concepção da ancestralidade do ideário que nós estamos defendendo hoje, nos mostram que, se assim foi, como Eric von Däniken diz, como Zé Hariacitin defende, por que nós, os humanos, não poderemos ser os aliens em relação a outras civilizações? Basta dizer que a nossa jornada rumo ao espaço está em franco desenvolvimento. Ficou uns anos ali meio morna, né? Desde a década de 1960, 70. Então, houve aí um hiato de algumas décadas. Mas agora que a própria iniciativa privada está levando humanos ao espaço,
ou seja, não dependemos mais apenas dos governos para a exploração espacial. Nós temos que pensar seriamente nisso, pessoal. Nós poderemos ser os aliens em relação a outras humanidades. Então, vamos admitir a hipótese de que daqui a uns 100 anos nós estejamos em condições de viajar até um outro planeta e encontrar uma outra humanidade que esteja vivendo um período histórico semelhante, por exemplo, ao da nossa Idade Média aqui no planeta Terra, ali dos anos, vamos dizer, ali dos 1200 para os 1600, mais ou menos assim, né? Como esses seres nos veriam se nós nos revelássemos a eles na condição de habitantes de outro mundo? Não seríamos vistos como deuses? Aliás, eu comentei na aula passada, e depois até fui rever o filme. Eu só achei ele em espanhol, mas acho que até vou postar assim mesmo no grupo, que está disponível no YouTube, para que vocês tenham assim um vislumbre disso que eu estou falando aqui. O Poder de um Deus é o nome do filme, que defende exatamente essa concepção. Nós, humanos, no futuro, visitamos outro planeta e lá nós encontramos uma outra humanidade que vive um momento histórico ainda incipiente, ou seja, existe uma organização social, política, militar, armas rudimentares, arco e flecha, espada, ao domínio de certos animais, é o cavalo, o boi, a agricultura, a arquitetura rudimentar, enfim. E os humanos resolvem, então, estabelecer uma base de observação lá. E aí, não vou contar, porque daí seria spoiler, né? Mas, de qualquer sorte, eu acredito que seja bastante razoável nós pensarmos a respeito de tudo isso, de qual poderá ser o papel da humanidade nesse contexto. E existe até um ramo do conhecimento que se dedica a isso, né? Chamado futurologia. Futurologia é algo levado a sério. Tem cientistas que trabalham nisso, né? No sentido de projetar por meio do pensamento, de acordo com, né, os critérios aí de conhecimento científico, tecnológico que nós temos nos dias de hoje, como será o futuro da humanidade. Nesse sentido, por exemplo, né, não só na perspectiva do pensamento acadêmico, mas mesmo popular, nós temos a ficção científica que nos fornece assim, insights valiosos para pensarmos a respeito do futuro. A vida futura na Terra. Eu até fiz um texto sobre isso, baseado em Star Trek. Eu andei publicando aí vários textos em revistas especializadas, né? E é muito bacana, muito legal, e é um exercício que vale a pena fazer. Partirmos do ontem, chegarmos nesse momento agora, que é um momento de rompimento, é um momento no qual as anomalias aí estão, para quem quiser ver, e cada vez mais, inclusive agora, já está se consolidando no inconsciente coletivo a seriedade dessa ideia, muito por conta do franco desacobertamento que está em curso. Depois, no segundo momento, eu quero que a Fernanda nos fale sobre isso. Fernanda, sobre o desacobertamento. Sobre, né, como a sociedade e os próprios governos estão, ainda que em doses um tanto homeopáticas, né, liberando informações, conhecimento a respeito desses fenômenos anômalos, nomeadamente, né, aqueles que são revelados pela ufologia. Porque a ufologia
ela pode ser vista de duas maneiras, uma bem reducionista, né? Ufologia, estudo dos UFOs, ou de um modo bastante mais amplo, que aí envolve vertentes as mais variadas, né? Espiritualidade, etc. E também, como eu gosto e me dedico especificamente a uma concepção mais sociológica, que parte, então, das ideias da exopolítica, das exociências sociais, basicamente. Então, pessoal, são 16 horas e 30 minutos, 16h30 na Grande Curitiba. Encerramos agora esse primeiro momento do nosso encontro, com 10 minutinhos de intervalo, para eu pegar meu chimarrão, que eu deixei prontinho ali já, e aí retornamos para o diálogo. Então, afiem aí as suas ideias, eu vejo que já fizeram alguns comentários aqui, vamos retomá-los e partimos para um profícuo, um enriquecedor diálogo logo em seguida. Agradeço demais a atenção de todos, deixando, nesse momento mesmo, já a clássica saudação do planeta Vulcano. Vida longa e próspera a todos. Muito obrigado.